pessoas na nossa vida que muitas das vezes nós temos que contar a dedo quem é que pode entrar na nossa vida, quem é que pode entrar na nossa casa, quem é que pode se envolver nos nossos negócios, quem é que pode participar da nossa intimidade. Repete comigo: pessoas possuem a capacidade de nos aproximar de Deus. Pessoas possuem essa capacidade de nos aproximar de Deus. Entende? Eu vou dar um exemplo para você bem clássico de uma ilustração. Um empresário americano pegou duas crianças, dois meninos de 11 anos, tirou um de uma periferia do Brooklyn, nos Estados Unidos, um menino bem pobre, humilde. Ele só sabia cantar rap. Ele só sabia jogar bola na rua. Ele só sabia soltar pipa. Muito mal ele ia para a escola. E do outro lado, em Nova York, ele pegou o filho de um empresário que tinha muito dinheiro, um homem influente. E esse experimento foi da seguinte maneira: aquele programador, aquele apresentador de um programa, ele inverteu, pegou o menino da periferia do Brooklyn e colocou na casa do menino que era rico, que tinha bens, que tinha tudo bom e melhor. Pegou o menino rico e colocou para viver na casa do menino pobre, ou seja, o menino humilde de periferia do Brooklyn, nos Estados Unidos. Pois bem, o tempo de experiência seria de 30 dias. 30 dias aquele menino ia ficar na casa da periferia, da família da periferia, rico, e o menino pobre do Brooklyn ficaria com a família rica, os pais empresários. Passaram-se 15 dias. Aquele apresentador chamou os dois pais, chamou os dois meninos e perguntou se estava tudo bem. Apresentou-lhe a eles um checklist. Vocês estão bem? Estão sendo bem tratados? Perguntou para o outro menino rico que estava na casa dos pais da periferia: você está bem? Você está sendo bem tratado? Ambos disseram sim, com um sorriso no rosto. Ok. Os dois voltaram, ambos, para a família da periferia, o menino rico, e o outro menino pobre, do Brooklyn, da periferia, voltou para a família rica, os milionários e empresários. Pois bem, passaram-se 30 dias. Aquele programador, apresentador de um programa, de um reality, chamou os dois meninos, pois bem, num auditório cheio, e perguntou para aquele menino que nasceu na periferia, no Brooklyn, nos Estados Unidos: o que é que você quer ser da vida? A seguinte resposta foi: eu quero ser empresário como o pai dele. Chamou um menino rico que estava há 30 dias na casa, na periferia de família, e perguntou para ele: o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser um cantor de rap. Eu quero ser um skatista. Eu quero soltar pipa. Eu quero jogar bola. Isso é ruim? Não. Isso só é a prova de que se você andar com pessoas que influenciam, o seu comportamento certamente será influenciado pelo ambiente. Ou seja, o menino rico deixou de ter referências nos seus pais, passou a ter referências daquela família de periferia. Um menino pobre da periferia, que nasceu apenas soltando pipa, jogando bola no meio da rua, abriu a sua mente. Por quê? Porque ele foi influenciado por aquele ambiente. E aquilo mudou a vida dele. Passou-se 10 anos. 10 anos se passaram. Aquele apresentador procurou aquelas duas famílias para saber como é que se encontrava a vida daqueles dois meninos. Pasme você. O menino pobre da periferia do Brooklyn realmente virou empresário. E o outro menino realmente virou um cantor de rap. Repete comigo, meus irmãos. Pessoas possuem a capacidade de mudar, de influenciar no ambiente. Não estou entendendo? Sim. Andem com pessoas que tenham a presença de Deus na vida. Aleluia. Ande com pessoas que tenham visão
visão de Atos. Ande com pessoas que tenham as mesmas visões que Jesus passou para os apóstolos. Isso é uma visão apostólica. Isso é uma visão bíblica. A mesma coisa foi o que Jesus fez. Jesus ensinou para os discípulos. Jesus deu um exemplo para os discípulos. Jesus foi o maior professor para os discípulos. Quando Jesus disse assim, ó, só vou ficar com Pedro, Tiago e João aqui dentro. Por quê? Porque são pessoas que acreditam no teu ministério, são pessoas que acreditam no chamado de Deus para a tua vida, são pessoas que acreditam na unção, são pessoas que acreditam na palavra. E essas pessoas que fazem isso são pessoas que compartilham também da mesma visão profética, da mesma unção, da mesma palavra, da mesma presença, da mesma comunhão, Aleluia! da mesma graça, do mesmo amor e da mesma presença de Deus na vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus, Aleluia. então, não deixou ninguém entrar. Somente Pedro, Tiago e João. Repete comigo. Devemos andar Devemos com pessoas pessoas que tenham o mesmo propósito. que tenham o mesmo propósito que a gente. Nós temos que andar com pessoas que tenham o mesmo propósito que a gente. Nós não podemos andar com pessoas cabisbaixas. E se você, por acaso, estiver ao lado de pessoas assim, você tem a capacidade de mudar o ambiente que essa pessoa está. Porque você carrega esta unção profética. Aleluia. Você carrega esta unção para mudar o ambiente. Sabe por quê? Porque sobre a sua vida existe a unção de Deus. Sobre a sua vida existe o poder de Deus. Sobre a sua vida existe o Espírito Santo de Deus. Então, quando você pisar, você vai mudar o ambiente. Amém ou não amém? Amém. Quando você Glória a pisar Deus. no ambiente de morte, você vai mudar aquele ambiente de morte. Jesus, Quando você aleluia. pisar no ambiente de doença, você vai mudar aquele ambiente de Aleluia, eu doença. creio, Quando você Jesus. pisar no ambiente de Aleluia. angústia, de tristeza, de desgraça, Glória a a presença Deus, de Deus, ela vai andar com você e aquele ambiente Em nome de vai Jesus. ser transformado em Deus, nome do aleluia. Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir a Jesus? Aleluia. Você tem a capacidade de influenciar aquele ambiente. É, Senhor. Aleluia. Aleluia. Mesma fé, mesma visão apostólica, mesma unção para realizar. Não deixe que as impressões do ambiente mudem a sua fé. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jairo poderia muito bem aqui ter permitido que a impressão do lugar mudasse a fé dele. Ele podia também muito bem se desesperar. E agora? Ela morreu, mestre. E agora, mestre, ela morreu. A minha filha morreu. E agora eu estou doente. Muitas vezes é assim, a gente se desespera. A gente se abate. Por quê? Porque o ambiente nos impressiona. É, Jesus. O ambiente nos desespera. Quando isso acontecer, não perca a sua fé. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer, meu irmão, saiba, Jesus está do seu lado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Não deixe que as impressões mudem. Deus, aleluia. Jesus muda o ambiente de lamento, de alvoroço, para um ambiente de vida. Um local onde havia morte, Jesus trouxe a vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que você diga, Senhor, esta área está morta. Esse local está morto. Senhor, eu preciso de um milagre aqui. Eu preciso de um milagre ali. Eu preciso de ressuscitação aqui. Eu preciso de vida aqui. Mais interessante que que Jairo estava ao lado de Jesus. Olha o exemplo.
profética, é uma palavra profética, é uma palavra que Deus faz mudar o ambiente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora,